Oi amigos, sejam bem-vindos mais uma vez em outro vídeo do site controlautomaticoeducação.com. Meu nome é Sérgio Castanho e no dia de hoje a gente vai aprender como projetar um controle por variância mínima. Os slides da apresentação todos estão em espanhol. Eu sei que eu tenho sotaque, mas vamos tentar aprender um pouco como é que funciona este controlador, muito interessante. Assim que comecemos. Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Primeiro vamos ver um pouco o que a gente vai aprender neste vídeo. Primeiro vamos aprender como projetar ou como é que funciona o projeto de controle por variância mínima. Depois vamos ver algumas modificações que tem nesse controlador, como por exemplo a variância mínima tipo servo, que é para seguir referência. E por último vamos ver o mais comum de todos, que é o variância mínimo generalizado, que é o controlador que atualmente mais se está utilizando desse tipo. E vamos ver alguns exemplos numéricos deste controlador e vamos fazer também o código em MATLAB. Todos esses códigos vão estar disponíveis lá no meu site, no meu blog. Ali você pode baixar os códigos e reproduzir no seu computador. O controle por variância mínima é um controlador bastante clássico na teoria de controle. Basicamente, a gente sabe que quando a gente tem uma malha de controle, a gente vai ter um controlador, vai ter um processo e a gente vai ter uma realimentação. Isso a gente pode ver aqui, por exemplo, no gráfico dessa caldeira, onde a gente vai ter uma caldeira que vai ser nosso processo aqui, o G. A caldeira vai ter um sensor de temperatura que mede a temperatura no interior da caldeira. Esse sinal vai para o controlador, que no caso é o C, e o controlador vai atuar sobre o processo com o elemento final de controle. O controlador de variância mínima tem como objetivo reduzir as perturbações que vão acontecendo aqui na caldeira. Por exemplo, quando a gente está medindo a temperatura, muitas vezes por causa do ruído, tipo, por exemplo, os ruídos que vêm dos motores ou algum outro ruído que se presente no processo, ele vai prejudicar a medida do sensor. Então, o processo vai ser afetado por ruídos estocásticos. Então, nós na salida vamos ver um tipo de sinal assim, toda ruidosa. O objetivo do controlador de variância mínima é tentar atenuar ou diminuir essa variância que existe no sinal que a gente está controlando. O projeto do controlador de variância mínima consiste em aplicar um sinal de controle no instante atual, ou seja, no instante K, pegando os valores do controle, o de K, passados. Por exemplo, o de K-1, o de K-2, assim até o de K-NV. E também pegando os sinais de saída passados. Por exemplo, Y de K, Y de K-1, Y de K-2 e assim até Y de K-NA. Dessa forma, a gente procura minimizar um índice ou uma função objetiva que vem dado por essa expressão aqui, onde a gente quer minimizar o índice J, que é simplesmente a esperança matemática da saída ao quadrado, né? Aqui o que a gente está querendo minimizar é exatamente isso, a variância na saída do nosso processo. Aqui a gente consegue ver que a cada período da amostragem do instante K deve-se calcular um sinal de controle que minimize o índice J. E a inclusão do D, que vai ser o atraso do processo, mais um, é uma consideração razoável, dado que
qualquer ação de controle que a gente inserir na planta, no caso, o nosso processo G, que seria a nossa caldeira, esse sinal de controle que a gente está inserindo, só a gente vai ver na saída do processo uma vez que o atraso acontecer. Antes disso, a gente não vai conseguir ver qual é a atuação da lei de controle que a gente está inserindo sobre o processo. Não obstante, para a gente poder projetar um controlador por variância mínima, a gente tem que ter 3 suposições. Primeiro, a gente deve ter todos os zeros do processo dentro do círculo unitário, ou seja, a gente não pode controlar com esse tipo de controlador processos de fase não mínima. A gente deve conhecer a priori os atrasos do sistema e, por último, a ordem do processo deve ser conhecida, ou pelo menos a gente deve saber o limite máximo da ordem do nosso processo. Isso porque esse controlador aqui é muito utilizado em controladores autoajustáveis. Então, como é que funciona este controlador? Primeiro, a gente parte que nós podemos modelar o processo, no caso, por exemplo, a nossa caldeira com um modelo Armax. A gente tem aqui então o diagrama de blocos do nosso modelo, que simplesmente constitui a função de transferência de nosso processo, que é o polinômio B, o polinômio A, que a gente está vendo aqui, polinômio B e polinômio A. Tem o atraso do processo, C menos D, e também tem a função de transferência que está representando a nossa perturbação medível. Essa função de transferência, ou por exemplo, o nosso polinômio C, que a gente está vendo aqui no modelo Armax, é um polinômio que está, por assim dizer, está filtrando a nossa perturbação. No caso, essa perturbação B de K seria o ruído estocástico que está entrando no nosso processo. Assim, o polinômio A tem a seguinte forma, né? É um polinômio mônico que tem essa característica aqui e que tem a ordem do sistema, NA. Se, por exemplo, for de ordem 2, ele vai chegar a DC a lá menos 2. Né? Tem o polinômio V, que tem essa forma aqui. E, por último, o polinômio C, que é da perturbação, que também é um polinômio mônico. Se a gente adianta os sinais aqui até o atraso mais 1 e isola o y, a gente vai ter a seguinte equação, onde o y adiantado até o sinal de atraso mais 1 vai ser igual a b sobre a vezes c, multiplicado pela ação de controle U, mais a perturbação sobre a, multiplicado pelo nosso ruído. Aqui a gente está vendo então que a ação de controle que a gente aplicar no instante atual, o UDK, vai se ver na saída no instante K mais D mais 1. Para poder continuar com o nosso projeto do controlador, a gente vai se valer de uma identidade polinomial que diz que o C, o polinômio C, que é esse polinômio aqui, é igual ao nosso polinômio A do denominador vezes um novo polinômio, que é um polinômio F, mais um atraso C menos D mais 1 por outro polinômio G. Assim, se a gente dividir essa equação por A, a gente vai chegar na seguinte expressão. Com isso, a gente vê então que o nosso polinômio F é um polinômio que tem essa característica aqui, que a ordem do polinômio é até o atraso do sistema, menos D, e a característica do polinômio G é um polinômio que tem uma ordem, um grau menor à ordem do sistema, ou seja, NA menos 1. Assim, se a gente substitui o que é C sobre A aqui na nossa equação de nosso modelo Armax, a gente vai chegar na seguinte expressão aqui. Se aqui a gente aplica matemática, simplesmente faz distributiva, né? A gente vai chegar nessa expressão final. Aqui a gente está vendo que a gente está tentando construir qual é a equação de saída do nosso processo, no caso, por exemplo, a nossa caldeira. Então a gente está vendo que a gente ainda tem aqui uma variável que depende da nossa entrada, tem outro polinômio que depende do ruído no futuro,
Mas aqui também tem um mesmo polinômio que ainda continua dependendo do ruído. Então, para a gente saber quanto equivale o V de K, a gente pode tirar de nosso modelo ARMAS. Por exemplo, se a gente pega o modelo ARMAS e isola o V de K, a gente vai chegar nessa expressão aqui. E se a gente substitui o que ele vale, então a gente vai chegar numa expressão assim. E a gente simplesmente fazendo distributiva, a gente chega nessa expressão final, nessa equação 7. Se nos lembrarmos, a gente tinha falado que estávamos utilizando uma identidade polinomial e tínhamos chegado nessa equação 4 aqui. Aqui a gente poderia pensar em isolar esse termo aqui, então a gente chegaria nessa expressão aqui, né? E a gente poderia isolar o z menos d sobre vezes g sobre a, né? Que vai dar toda essa expressão aqui. E a gente poderia substituir aqui na nossa equação 7. Aqui a gente vê que tem z menos d que vezes g sobre a, né? Então, se a gente substitui a equação 8 na nossa equação 7, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Aqui, novamente, a gente faz matemáticas, né? Para chegar na nossa expressão final, que é a equação de saída de nosso processo, no caso da nossa caldeira. Essa equação 9 aqui representa o sinal de saída do processo, como eu já falei, e essa equação está relacionando a entrada do processo, U de K, está relacionando a saída do processo, Y de K, e está relacionando a perturbação ou ruído do processo, que é o V de K. Aqui também a gente pode ver que os dois termos da direita, esses dois termos aqui, eles correspondem à predição no futuro da nossa saída do nosso processo. Ou seja, esses dois termos aqui vai ser a nossa predição, o Y chapéu. Se a gente notar, essa expressão aqui, ela está nos representando a saída real do nosso processo. Só que a saída real, ela tem na equação o termos no futuro. Aqui a gente está vendo que V de K mais Z mais 1 é um termo no futuro. Só que esse termo aqui é um ruído estocástico, é um ruído ou uma perturbação que está entrando no nosso sistema. E a gente não tem controle sobre os ruídos que estão acontecendo no nosso processo. Então a gente não tem como prever aqueles ruídos. Por isso, a melhor estimativa que a gente tem é fazer a predição do nosso processo unicamente com essas duas parcelas aqui. Com isso a gente consegue se aproximar bastante no comportamento futuro que vai ter o nosso processo real. Com isso, então, a equação de saída da nossa planta vem dado pelo produto entre F e o ruído, mais a predição de saída da nossa planta. Como eu tinha falado antes, o controle por variância mínima é um controle por síntese ótima. Ou seja, aqui a gente está tentando minimizar um índice. No caso, a nossa função objetiva a ser minimizada é a variância na saída do nosso processo. A gente então tinha falado que a nossa função objetivo é a esperança matemática da variância na saída. Só que a gente já tinha chegado na expressão da nossa saída. Então, se a gente substitui o que é a saída do nosso processo, a gente vai chegar que a gente quer minimizar a esperança matemática dessa expressão aqui. Se a gente vê, a gente poderia considerar que nós temos dois termos nessa expressão aqui que estão elevados ao quadrado. Então a gente vê que temos um binômio e que a gente poderia resolver, né, aquele binômio que simplesmente é a esperança matemática do primeiro termo ao quadrado mais a esperança matemática do segundo termo ao quadrado mais duas vezes a esperança matemática
do primeiro vezes o segundo, né? Como eu tinha falado anteriormente, vemos que aqui na nossa função objetivo, a gente tem 3 termos. Só que 2 dos termos, por exemplo, o primeiro e o terceiro, dependem do ruído branco ou da nossa perturbação. Como a gente não tem controle sobre o ruído, as perturbações futuras que vão acontecer no nosso processo, a melhor estimativa ou a esperança matemática que a gente tem com relação a isso é que esses ruídos vão ser zero. Esses 2 termos então vão desaparecer. E a gente só vai ficar com o termo do meio. Assim, o nosso índice fica reduzido na seguinte expressão. É claro ver que a estimativa ótima, no sentido em que a gente quer minimizar o erro quadrático meio, é dada pela igualação desse termo aqui a zero. Ou seja, se a gente iguala esse termo a zero, a gente consegue minimizar esse critério aqui. Então, uma vez a gente tem aquele critério aqui, é simplesmente isolar o U de cá, e com isso a gente chega na nossa expressão final, que vai ser a nossa lei de controle. Com isso aqui, então, a gente pode representar no diagrama de blocos a nossa lei de controle. A gente vê então que a gente tem o nosso sistema, que é formado por o nosso modelo Armax, e que a saída do processo, como vemos aqui, é multiplicado pelo controlador, que é menos G sobre B vezes F. Então, a saída do controlador é G sobre C FB, né? E o controle desse controlador vai ser aplicado no nosso sistema. A gente pode ver aqui que esse controlador aqui, ele é um controlador que cancela os zeros do nosso processo. A gente vê que os zeros estão no polinômio B e que no nosso controlador o polinômio B está no denominador. Então, como esse controlador cancela os zeros, se por algum motivo o sistema tem zeros de fase não mínima, ou seja, zeros fora do círculo unitário, qualquer variação dos parâmetros da nossa planta pode conduzir rapidamente ao nosso processo à instabilidade. Outra característica importante a ser notada aqui nessa estrutura de controle de variância mínima é que este controlador aqui é um controle puramente regulatório. Se a gente vê, a gente não tem em nenhuma parte uma inserção de uma referência ou de um set point. Aqui o controlador unicamente cumpre com a tarefa de regulação, ou seja, ele só está tentando rejeitar a perturbação. No caso, o ruído branco, ele está tentando diminuir a variância que esse ruído branco está provocando na saída do nosso processo. Por isso, em muitos processos é interessante fazer com que o nosso controle, além de fazer regulação, ou seja, além de rejeitar a perturbação, ele também consiga seguir uma referência. Então, muitas vezes o que se faz é substituir aqui o y pela diferença entre uma referência e a saída, ou seja, o erro de uma malha de controle. Então, se a gente substitui o y pela referência menos a saída, a gente pode obter um controle tipo servo, ou seja, um controle que vai seguir referência e vai ser dado por essa equação aqui. Então, essa equação aqui vai ter o seguinte diagrama de blocos, onde a gente está vendo então que é basicamente a mesma função, agora sem o signo menos, né? Agora é positiva, né? Que esse vai ser o nosso controlador e que simplesmente vai ser multiplicado pelo erro, né? O erro é simplesmente a referência W menos a saída do nosso processo. Então, esse controle aqui consegue rejeitar as perturbações estocásticas, diminuir a variância, né? E também consegue seguir referências. Só que essa estrutura aqui
ela apresenta um erro em estado estacionário, ou seja, ela tem offset. Para a gente corrigir esse problema, simplesmente a gente insere um integrador na nossa lei de controle e também no nosso diagrama de blocos. Assim, então, a estrutura fica da seguinte forma: a gente só inseriu aquele controlador, aquele integrador aqui, né, na nossa lei de controle. Vemos aqui também no diagrama de blocos. Simplesmente é um integrador com um parâmetro alfa, que é um parâmetro de projeto, que pode ser entre 0 e 1. E com isso a gente consegue eliminar o erro em estado estacionário. Então a gente acaba de ver como é que podemos projetar um controle por variância mínima. Vamos ver uma seguinte modificação desse controlador, que é feito pensando em seguir a referência. E é um controle que não apresenta aquele erro em estado estacionário. Então, o próximo controle é um controle por variância mínima com segmento de referência. Aqui, basicamente, é o mesmo, só que muda é a nossa função objetivo. Aqui a gente quer minimizar a variância entre a diferença entre a saída e o set point. Com isso, a gente faz o mesmo desenvolvimento que a gente tinha feito antes, né? A gente já sabe quanto é que vale y, né? Então a gente substitui o y, que é aqui, menos w, né? Tudo ao quadrado. A gente já sabe que o v é um ruído, então a gente pode supor ele zero agora, porque a gente sabe que a melhor esperança matemática do v ou do ruído no futuro é que ele seja zero. E porém, então, para minimizar esse critério aqui, é simplesmente pegar o termo, esse termo aqui é igualar para zero. Com isso, a gente garantiza que vai minimizar o nosso índice J. Com isso, a gente só isola o U para obter a lei de controle, que é uma lei bastante parecida com a lei que a gente já tinha obtido antes. Só que aqui a gente agora está relacionando o erro na malha de controle. A gente então está vendo aqui o diagrama de blocos do controlador de variância mínima com segmento de referência. Simplesmente vemos que o controlador 1 sobre ZBF, que é esse aqui, e que a referência W está sendo filtrado pelo filtro C e que faz a diferença com a saída vezes o polinômio G, que vemos que a gente tem essa diferença aqui. Aqui, esse controlador agora consegue seguir referência com erro em estado estável nulo, né? Mas também a gente está vendo que o controlador tem o polinômio V no denominador. Ele está cancelando os zeros do nosso processo. Isso quer dizer que esse controlador aqui também não pode ser utilizado para processos de fase não mínima. Mas o seguinte controlador, o controle de variância mínima generalizado, ou GMV, ele consegue lidar com essas restrições do controle por mínima variância estándar, né? Neste caso, ademais de incluir o erro na função objetivo, a gente também vai incluir uma ponderação na ação de controle e assim tentar minimizar a variância do seguinte índice. Então, é o mesmo, né? A gente vai minimizar a diferença entre a saída e a referência, né? E além disso, a gente vai tentar minimizar ou ponderar a ação de controle. Então a gente está vendo que aqui a gente está minimizando a variância na ação de controle e que a gente tem um novo termo, um termo R, que ele vai funcionar ou vai servir como uma ponderação da nossa ação de controle. Adicionalmente, na literatura existem outras formas de expressar aqui o controle por variância mínima generalizado, que é simplesmente aplicando o conceito numa pseudo saída C, né, que tem a seguinte estrutura em diagrama de blocos. A gente tem a nossa saída Y vezes
um fator ou um polinômio de ponderação P, o sinal de controle U vezes uma ponderação Q e a nossa referência vezes um polinômio de ponderação R. Então essa é a estrutura clássica aqui, com essa pseudo saída φ que a gente vê aqui. E essa é outra forma de projetar ou de explicar a estrutura do controle de variância mínima generalizada. Eu não vou explicar dessa forma aqui, mas lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o meu blog. Lá eu vou deixar mais ou menos explicado como é que funciona, como é que se descreve o controlador fazendo dessa forma. Eu, por enquanto, aqui no vídeo eu vou fazer desse jeito aqui, que eu acho uma forma fácil de entender e de implementar também. Então aqui simplesmente a gente vai minimizar essa função objetivo que a gente está vendo na tela. Então o objetivo aqui é minimizar o J com relação a U de K, né? E essa derivada, a derivada parcial de J com relação a U de K, a gente vai igualar a zero. A gente pode utilizar essa mesma estratégia aqui para achar o mínimo das outras duas formas do controlador de variância mínima. A gente já conhece quanto que vale y, né? Que a gente tinha chegado nessa equação aqui. Mas a gente também poderia expressar essa equação da seguinte forma, multiplicando tudo por c, né? Então a gente vai chegar nessa expressão aqui. Se a gente expande ou abre os polinômios, no caso o polinômio c e o polinômio b vezes f, que são os polinômios que a gente tem interesse, porque são os polinômios que têm relação com a entrada, e a gente vai derivar tudo isso com relação à entrada u de k. E como no caso o c está acompanhando o y, e a gente quer isolar o y, então também nos interessa abrir o polinômio c. Se a gente faz então essa parada aí, a gente vai chegar que esse é o polinômio c, tudo aberto, né? E aqui o polinômio b, tudo aberto, vezes o polinômio f. A gente então inicialmente quer isolar o y, né? Se a gente faz o produto entre y e 1, vai ficar y, e assim sucessivamente, c1 vezes y, mais até c nz por y, né? Então, tudo que acompanha o y, por exemplo, o c1 vezes y, a gente vai jogar para o outro lado com signo trocado. Então, vocês concordam comigo que eu poderia reescrever a equação da seguinte forma. Se eu isolo o y quando eu faço o produto por 1, ele vai ficar aqui. E no outro lado vai ficar o mesmo polinômio c. Aqui eu coloquei o mesmo polinômio c, só que eu sustraio o 1, que é esse 1 aqui, porque eu já tinha multiplicado ele aqui. Então ele tinha ficado o y isolado aqui. Então se eu sustraio o 1 do polinômio c e troco o signo, vou ter todos esses coeficientes aqui do outro lado com signo trocado, né? Multiplicado vezes, por y. Vou ter o polinômio f multiplicado por c, pelo ruído, né? Eu não mexi com ele. Também não mexi com o g e o y. E aqui a mesma coisa. O termo que eu me importo é simplesmente o termo de... Se a gente está vendo aqui, a gente tem um c. Se esse c a gente multiplica aqui dentro do b, a gente vai adiantar todos os sinais. Então vai quedar b1 de z mais b2, fica sozinho, e assim sucessivamente, né? Eu só vou me importar com o termo que está sozinho, ou seja, com v2, que multiplica o de k, né? Então esse é o termo que está aqui. Eu me importo com esse termo porque eu vou derivar essa equação aqui com relação a u de k, né? Os outros termos eu não me importo porque não dependem de u de k, né? Então eu simplesmente reescrevo os dois polinômios na versão compacta, né? B vezes f, e sustraio o termo de b2 vezes u de k, né? Então aqui eu cheguei nessa expressão aqui da nossa saída. Então com isso eu quero dizer que nessa expressão que eu cheguei aqui é a mesma que a gente já tinha chegado aqui antes, né? As duas expressões são as mesmas, só que expressadas de forma diferente, né? Aqui é uma forma mais compacta e aqui é uma forma mais aberta, né? Só para observar como é que a gente pode fazer aquela derivada.
Então, a gente tinha aquela função objetivo, nós queremos minimizar ela. Então, se a gente substitui o que vale y, né, vamos ter essa expressão aqui. E para minimizar, a gente já pode considerar aqui o ruído, né, a esperança matemática do ruído 0. Então, a gente já não vai colocar ela aqui, nessa expressão aqui. E nós tínhamos então que essa era a nossa predição de saída e que nós poderíamos escrever dessa forma que a gente tinha feito, né? A forma mais comprida, mais longa. Com isso, a gente consegue então, se a gente tem essa forma aqui, a gente está vendo que tem aqui umas chaves, né? Que tudo está elevado ao quadrado e que como a gente quer derivar com relação a u, se a gente faz aquela derivada, é simplesmente colocar o 2, né? Fica 2 vezes a derivada interna dessas chaves aqui. Então, o único que depende de u é b2, por isso a derivada de tudo isso só fica b2, né? Vezes tudo que está dentro das chaves, né? Só que a gente já tinha visto que o que está dentro das chaves também corresponde a expressão na forma mais compacta. Então, a gente aqui está colocando a forma compacta, né? Que é equivalente ao que está aqui dentro das chaves, né? Menos w, K mais z. E por último a gente vai derivar esse termo aqui, né? Simplesmente 2 vezes r vezes u, que a gente está vendo. E essa derivada a gente vai igualar a 0. Com isso a gente pode isolar o u e obter a nossa lei de controle do controle por variância mínima generalizado. Aqui podemos observar o diagrama de blocos de nosso controle. É basicamente muito parecido com o diagrama de blocos por segmento de referência. E aqui estamos vendo que não existe mais o cancelamento dos zeros de malha aberta de nosso processo. Então, essa estrutura aqui pode ser utilizada para processos de fase não mínima, tranquilamente. Agora a gente vai fazer alguns exemplos em MATLAB. Todos os códigos de MATLAB eu vou deixar lá na descrição do vídeo, no meu blog, para que vocês possam baixar e reproduzir nos seus computadores.